Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast, queridos. Que alegria estar novamente, diretamente aqui do Brasil, São Paulo, da Avenida Paulista. Gente, só fala Avenida Brasil. Estou na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, Brasil, ainda que nosso quartel-general sempre foi em Orlando, na Flórida, mas nós viemos porque alguns convidados são muito ilustres e nós precisávamos estar no Brasil para um momento como agora. E hoje eu estou tendo a honra, o privilégio de estar aqui na presença de alguém que eu admiro muito, não só pelo legado que ele carrega, por ser filho de um grande homem de Deus, um dos maiores líderes que o Brasil já teve da atualidade, principalmente da religião, da espiritualidade, uma pessoa que muitas pessoas admiram mesmo, um homem muito ilibado, que se chama R.R. Soares. Eu quero dar as boas-vindas para o querido deputado federal, pastor, cantor, servo de Deus, Davi Soares. Seja bem-vindo, meu deputado. Bem-vindo. Eu agradeço, pastora, por me receber aqui. Quero saudar a todos. E foram tantos títulos aí. Eu falei, nossa Deus, eu não sabia que estava tão grande o currículo. Não menti? Na verdade, assim, eu acho que tudo tem que ser resumido, né? Filho de Deus, né? Filho de Deus. Que esse é o nosso maior título. A senhora tem a designação, sou uma filha de Deus. É verdade. E eu fui, o dia que eu aceitei Jesus, recebi essa designação, não quero perder ela, luto para não perder isso, né? É verdade. Para guardar a minha coroa, né? Aleluia. Aquele outro não tomar ela, né? Então, é verdade. É a luta para não ser saqueado pelo Satanás. Estamos nessa luta, né? E para mim, pastor, primeiro uma honra. Eu não conhecia o seu trabalho, nunca tinha ouvido falar do cast, também não sou um ouvinte que procura esse tipo de... Na verdade, não tenho muito tempo, né? Meu tempo é mais à noite, quando eu atualizo mensagem, vou fazer minhas leituras, mas durante o dia ele é bem dinâmico. E quando eu vi, eu falei, muito interessante, olha que bacana, né? Então, achei legal como a senhora tem, assim, essa liberdade de abrir um pouco da sua vida, da sua família. Falei, que bacana, né? Assim, e eu também, como a senhora, já morei nos Estados Unidos, então a gente sabe lá do desafio que é. Aquilo também não é o paradise que as pessoas pensam. É bom, mas tem lutas muito pesadas que talvez nós, como brasileiros, não estamos acostumados a enfrentar. Então, certamente, tu tens desafios como qualquer pessoa, esteja numa má ou numa boa situação, tem. Verdade. E eu agradeço esse espaço, eu espero que eu possa ser, de alguma forma, instrumento para a pessoa falar, eu estou sendo melhor no final desse podcast do que comecei. Puxa. Que as pessoas, só que se Cristo for, Paulo falou, eu estou importado em pregar Cristo ressurreto. Verdade. Né? Não o Cristo pendurado, aquele que venceu. Então a gente tem que vencer em nós mesmos para falar assim, olha, o vencedor se manifestou em mim e ele pode se manifestar em você. Aleluia, a honra é toda minha. Como eu digo mais uma vez, nós oramos tanto para essa nova fase do Anastasia Cast, pedimos tanto a Deus, olha, traga, Senhor, aqueles que forem do seu altar. Amém. Eu cheguei a orar no avião assim, os que não forem do seu altar, que, sei lá, aconteça algo que o carro quebre. Nossa. Não, né? Ainda bem que eu vim de metrô. Não o mal físico daquela pessoa, mas cria uma situação para que ela realmente não vá. Sim. Porque nós queremos aquelas pessoas que vão realmente ser instrumento de bênção, que são do teu altar. Amém. E eu tenho certeza absoluta, né, que o Senhor foi designado pela mão de Deus, pelo céu, para estar aqui. Amém. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero começar com essa pergunta, deputado. Você vem de uma família, ele mandou eu chamar só de você, gente, que diz ele que ele não gosta de ser chamado de senhor. Senhor só tem um, tá? Então, olha, você vem de uma família sacerdotal, né? Você é filho do R.R. Soares, do missionário R.R. Soares, do grande líder R.R. Soares e da dona Madalena, né? Eu tentei pesquisar um pouquinho a seu respeito e eu entendi, assim, uma pessoa que não negou o legado e nem fugiu do chamado. O tempo inteiro, até nas suas mídias sociais, você faz questão de se apresentar e se identificar. Olha, essa é a minha postura.
eu sou filha desse homem, eu sou filho dessa mulher, eu carrego esse legado, o que por muitas vezes traz um peso de responsabilidade, um peso de falta de liberdade, às vezes, para ser quem é, porque existe um grande julgamento, até daqueles que não têm conhecimento, nem nunca te falaram oi, mas vão te olhar com julgamento por qualquer atitude. Então, assim, eu queria que as pessoas que não te conhecem ouvissem da sua própria boca. Quem é o Davi Soares? Eu estou tentando ser um filho de Deus, né, que dê alegria ao Pai, né, que o Pai se alegre. Sou um camarada que cresceu assim, que vi a mão de Deus operando em casa. Quando meu pai já, como você conhece, ele foi um responsável por instituir algumas igrejas, não somente a Igreja da Graça. E quando houve a criação da Igreja da Graça, foi um momento muito difícil para a família, porque foi um momento assim de uma questão familiar, que muitos já conhecem, muito ruim. Então, de uma hora para outra, nós ficamos completamente isolados. A família... O senhor é sobrinho, né? Só para que as pessoas Sou sobrinho do Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal. Universal do Reino de Deus. Que minha mãe é a irmã mais nova dele. A dona Madalena é irmã do Edir Macedo. Sim. Meus avós casaram, meu avô já era bem velho, mas a minha avó casou com 14 para 15 anos e teve diversos filhos. Muitos não chegaram à sua fase adulta, morreram muito cedo, e dessas dezenas, foi em torno de 33 gestações, uma coisa de louco. Minha avó teve 3, 4 gêmeos ou trigêmeos que perdeu, e 7 sobreviveram. O Edir é o segundo homem mais velho. Minha mãe foi a última. Meu avô teve quase 50 anos, a minha mãe. Então veio assim meio que... Graças a Deus, né? Senão não estaria aqui. Tá aqui. E quando houve essa divisão, meu pai falou, vou continuar fazendo a obra. Ele começou literalmente do nada. Ele mais 3 pastores, que não concordavam com o tipo de ação que foi tomada, vamos começar uma obra nova. E começou lá junto à rodoviária do Rio de Janeiro. Não fomos tentar tirar membro de igreja nenhuma, que eu acho que uma das coisas mais horrendas que existe no nosso meio evangélico é quando uma pessoa diz que tem chamado e usa subterfúgio, tentar roubar a ovelha, né? Se Deus está à frente da nossa vida, meu pai fala, Deus vai trazer. Eu vou lutar, vou evangelizar. E começou muito simples, ali junto à rodoviária Novo Rio, atrás dela, e começou a Igreja da Graça. Logo depois em Duque de Caxias. E aí só para você, eu vou chegar lá. Então eram tempos muito simples. E eu cresci num ambiente que eu falei assim, cara, será que um dia a gente vai ter assim vão conseguir vencer? Né? Você vê outras igrejas assim, crescendo, tá? E a gente ali com poucas pessoas muito simples, né, que tinham pouca condição. Acho que foi um período de prova, né? Mas uma coisa que eu notei na minha infância, adolescência... Deixa eu virar aqui um pouquinho isso aqui, ó. Aqui. Tirar sua mão do senhor não ficar preso. Aí. Pronto. Que aí o senhor fica mais... Pronto. Uma das coisas que eu notei que eu nunca vi no meu pai, eu nunca vi esse homem murmurar. Nunca. Ele é muito precioso, seu pai. Ele pode ter chorado no particular dele, mas diante da gente estava tudo bem. Tudo alegre, né? Trabalhava demais, coitado. Ralava igual um burro, né? Vamos dizer assim, uma linguagem. Muito cedo, por causa de rádio. Ele conseguiu, logo no início da igreja anterior, que foi a Universal, ele deu entrada na sociedade de uma gráfica. É dali que ele tirava o recurso dele. Sustento. Ele falou, não aceito viver da igreja, Deus vai me dar condição, deixa a igreja manter os pastores. Então ali, era uma pequena tipografia, né? Várias vezes como criança ia ali ajudar a imprimir lá e tal, e nunca faltou, não tivemos uma infância rica, os colégios públicos, sempre estudamos em colégio público, né? A vida inteira, só no meu último ano que meu pai conseguiu melhorar, me conseguiu colocar num particular. Mas não estou falando isso para as pessoas terem pena, eu estou falando Não, é sua história, né, deputado? Eu estou explicando, eu falei assim, apesar, foi uma infância feliz. Não faltou nada, não morremos de fome, mesmo com goteira em casa, ninguém morreu de fome, ninguém foi para o hospital. Graças a Deus, passamos longe de hospital. Hoje a preservação da saúde da família, mesmo vivendo uma família, um momento simples. E Deus, num momento que meu pai buscava por uma cura pessoal há 2 anos, ele teve um resfriado,
e ele conseguiu os Estados Unidos, foi buscar direitos autorais de livros, na época do Terry Osborne e do Kenneth Hagin. Ele, lá em Broken Arrow, que era a sede dos ministérios Kenneth Hagin, do Rema, foi apresentado por ele uma série de livros. Entre eles, esse rapaz que era o gerente lá, que era amigo dele já de muitos anos, falou: Soares, lê esse livro aqui, você vai gostar, chama-se O Nome de Jesus. Ele olhou assim: vou ler. E aquele livro foi um divisor de águas. Ele falou: Deus, eu estou orando aqui para ser curado, mas eu não tenho que orar para ser curado. Eu tenho que agradecer o Senhor para a cura e reivindicar, não do Senhor, mas que o diabo tire a mão. É o que a gente chama de determinação. Não determinar para Deus. Deus é para ser adorado, ser respeitado. Mas tomar uma posição de guerra contra o inimigo, que não tem direito de tocar na gente. Então aquilo realmente sacudiu o ministério, começou a sacudir as igrejas e começou a se tornar uma diferencial nas igrejas do Brasil. Né? Uau. O que felizmente muitos irmãos nossos interpretam com a teologia da prosperidade, entende como teologia da liberdade. Da liberdade. A pessoa entendeu: olha, nós não vivemos atrás do dinheiro, mas o cristão pode lutar para ter uma vida digna. Que a prosperidade é um dom, uma capacidade que Deus dá. É verdade. A gente vai nisso. Afinal de contas, ele é dono do ouro e da prata, né? Pois é, agora eu volto a falar, viver através disso, isso é errado. O dinheiro não é o nosso alvo maior. Pelo contrário, temos que ser escravo, o dinheiro ser o nosso escravo, não nós escravos dele. É verdade. Então eu creio nesse ambiente, que mesmo assim eu olhava e falei: não vai prosperar. E começou a ver, eu falei: nossa, Deus é verdadeiro, olha como Deus habita. Né? Passei por muitos momentos da adolescência, momentos down, momentos altos, né? Aquela montanha russa. Que todos passam. Que todos passam, né? E, enfim, o que eu posso dizer para a irmã e para aqueles que assistem, né, e tal? Eu sou uma pessoa que hoje, assim, meu maior objetivo é servir. Eu acho que se eu puder servir a Deus como eu servi em alguns momentos da minha vida, eu digo o seguinte: Deus vai colocar à frente do palco quem Ele quiser. Ele vai exaltar quem Ele quiser. Quem Ele quiser que fique na porta para trazer o mendigo, para trazer também o grande empresário, Ele vai trazer. E, de repente, você fala: mas qual é o grande, vamos dizer assim, proveito disso? Olha, a pessoa que abriu a porta para o empresário, talvez seja aquela que vai fazer, fala: poxa, como estou sendo tratado igual ao mendigo aqui. Talvez o testemunho do porteiro vai ser mais forte do que o testemunho do próprio pastor. A gente não sabe como Deus vai nos usar. Né? E isso a gente tem visto no nosso ministério, N casos de pessoas das mais diferentes questões, que às vezes um simples gesto é o que a pessoa estava precisando ouvir, né? Mostrar, falar assim: eu não estou interessado no seu dinheiro, eu estou interessado na tua alma. Nós estamos atrás de almas, encher, povoar o reino de Deus. E esse é o propósito da Igreja da Graça, uma igreja que, eu digo, foi levantada por Deus, não para ser a maior, mas para, na sua simplicidade, ajudar as pessoas a entenderem que elas têm existe um plano de Deus para a vida delas, e esse plano começa a se realizar quando ela se coloca próximo do Senhor. E é interessante, assim, né, que Deus usa coisas loucas verdadeiramente, né, para confundir. E às vezes as pessoas querem botar Deus numa caixinha, né? Veja bem, quem poderia imaginar, né, que duas igrejas que hoje no Brasil são basicamente uma das entre as maiores igrejas, né? Nós estamos falando da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, e da Igreja do missionário R.R. Soares. O que significa R.R.? É Romildo Ribeiro Soares. Romildo Ribeiro Soares. E uma pergunta, deputado. Como funciona? Porque eles começaram juntos, por uma discordância de postura, de ideias. O missionário R.R. Soares começou do zero novamente uma nova obra, de maneira legítima. E quando a gente lê no livro, nas coisas do Bispo Edir Macedo, nunca fica muito claro para as pessoas
como hoje existe relacionamento entre essas duas famílias, a família Macedo e a família Soares? Eu não vejo ele há muitos anos. Se eu ver hoje, eu vou dar um abraço nele. Da minha parte não existe zero, não tem problema nenhum. Eu creio que ele agiu como um homem de Deus logo na infância, porque eu me lembro num evento nosso que a gente teve de família, uma prima minha se casou na igreja de Nova Vida. Eu estava lá, eu já tinha meus 9 anos. Eu me lembro disso até hoje. Ele veio, meu pai, na sede da igreja, e foi a falar dele, abraçou e falou: me perdoa. Você sabe que eu errei. Me perdoa. Publicamente, não teve vergonha, na calçada ali e tal. E, no meu entender, eles estão mais do que resolvidos. É que pegou uma envergadura de coisas que realmente não tem. Eu sei que eles se encontraram, tem uns 6, 7 anos, em Miami. Ele queria falar com meu pai um tema, eu não estava junto, eu ajudei a arrumar um encontro. Falar para você, eu não vejo problema nenhum. Entendeu? Nenhum. Realmente, eu não sei onde ele mora, não tenho nem ideia. Olha. Mas o dia, se eu tiver a oportunidade de ver, eu vou dar um abraço no senhor e tal. Porque no livro parece que ele deixou um pouco explícito que existe uma mágoa. O bispo Edir Macedo. O missionário R.R. Soares sempre tão doce, e eu não sei. Eu gosto muito do seu pai. Obrigado. Sempre maneira que ele... Até o jeito que ele fala, eu dou vontade de abraçar ele. Me emociono, porque quando eu estava me convertendo há 24 anos atrás, eu já ouvia ele. Então, a gente, realmente, as pessoas podem ficar curiosas. Será que isso foi rompido? Ou será que, como o bispo Edir Macedo falou no livro, ainda existe essa mágoa? Mas eu creio num Deus que utiliza de duas pessoas, ainda, como foi quando houve a ruptura entre João Marcos e Paulo, né? Barnabé. Paulo e Barnabé. A forma como Deus faz, às vezes ele separa temporariamente, porque, olha, eu consigo ver perfeitamente a bondade do Senhor na vida de ambos. E ainda que discorde de algumas coisas que eu vejo do bispo Edir Macedo, claro, porque... Eu não concordo com tudo que ele fala. Eu não concordo. Tem um pouco mais de empatia, de afinidade, né, com a Igreja da Graça. Almas são ganhas. O nome de Jesus é exaltado. Você lembra na Bíblia quando Paulo fala sobre... Eu interpreto desse jeito, posso estar errado, sobre genealogia, sobre fábula. Eu falei, cara, eu não estou preocupado, eu vou parar de me preocupar se a igreja tal... Ela está pregando Cristo ressuscitado? Tá. Né? Eu olho a igreja hoje no Brasil e eu, obviamente, que a gente não concorda com tudo que está vendo, não concordo, mas, cara, nós já temos o Satanás contra a gente. Ele já tem poder demais, Eu não sou inimigo de igreja, cara. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com um líder, e se ele perguntar a minha opinião, eu falo, líder, eu não concordo com o senhor por isso, no amor e no respeito. É bem aqui. Tá. No amor e no respeito. Nós nunca confrontando, você está errado. Que é o Espírito Santo que é o dono da obra. Verdade. Nós somos só gerentes, né? Vamos dizer assim. E eu acho tão interessante como o Espírito Santo manifesta de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, para alcançar públicos diferentes. Com certeza. Né? Igual o pessoal estava falando de música. Aí tinha gente que falava, não, eu não concordo com samba gospel. Tava uma discussão aqui. Aí o outro falou, mas eu não concordo com pagode gospel. Porque se Deus habitasse as coisas santas de Deus... Falei, gente, eu não estou acreditando. Será que a multiforme graça de Deus, que fez animais de toda sorte, que até hoje nós nunca vamos saber, né? O que existe dentro dos oceanos, nós nunca vamos conhecer a plenitude da criação de Deus. Será que ele não trabalha dessa maneira multiforme na música também? Com certeza. Para ganhar o coração daquele que só gosta desse ritmo, para ganhar o coração daquele... Então a gente demoniza tanta coisa, né? A gente quer botar Deus numa caixinha, né? Eu imagino o Tomé chegando lá na Etiópia, eu não sei se foi o Tomé, se foi o Mateus, chegou na Etiópia lá, que encontra lá... Como é que a louvação? Não tinha aquele tipo de canto gregoriano. Era a pele do lobo ali, do leão, que botava ali, fazia um barulho, né? O atabaque, aquelas coisas, tudo foi desenvolvido na África. Verdade. Então, toda, vamos dizer assim, nuance musical, nesse sentido, foi desenvolvido lá. Verdade. Como foi desenvolvido na Ásia de outro jeito, como na Europa foi de outro jeito, e amém. Está tudo certo. Questões culturais, né? E está tudo certo. Está tudo bem. Eu vejo isso. O Salmo 150, né? Louvo com todos os instrumentos, né? O senhor é cantor. Eu não me considero, não. Vamos dizer que eu quebro o galho. Peraí.
Você é pastor, é cantor, é deputado federal por São Paulo? Vamos colocar uns vírgulas aqui. Eu sou considerado dentro da igreja chamado ministro, porque eu não sou pastor ordenado. Sim. As pessoas me chamam de pastor, mas eu nunca fui ordenado pastor. Acho que é um título muito honroso. E um dia, se eu puder ser, eu vou ser. Pelo fato também de eu não ser um homem que sou casado, não sou. A igreja nunca vai me ordenar pastor. O senhor recebe cobrança por isso? Recebo. O senhor não é casado? Recebo. Sério? E não é uma coisa... Óbvio que o normal é você falar assim, poxa, estou chegando na adolescência, juventude. Meu pai conselho, casa, acha uma moça. E, obviamente, até seu pai te cobrou. Com certeza. E ele está certo. Eu não estou falando. Eu sou, digamos, vamos dizer assim, como se fosse fora da curva. No sentido, não tenho chamado de Paulo. Né? Obviamente que nós, nesse sentido, e aqui a N... dentro da igreja não tem problema, pessoas que casaram e não mandaram se casar, outros casados que por motivos extras se separaram, Verdade. Culpa ou não culpa, e aqueles falaram, cara, eu tenho medo de casar, e eu passei por muitos anos por medo de casar. Hoje, sério? Medo de casar e fala assim... Sabia que eu escuto isso de muitas pessoas? Exato. Eu tive muitos anos, hoje não é um medo, mas eu olho assim, eu falei, eu estudo a pessoa, eu falei assim, cara, eu sou um homem já de meia idade, eu falei assim, eu não tenho tempo para brincar. Eu olho assim e falei, eu vejo o que a pessoa tem. Eu fico observando a conversa dela, falei, não adianta o invólucro tá bonito, quer saber a raiz, né? A pessoa fala a Deus, não adianta, é diferente. Você vai convivendo uma semana, você vai a pessoa, não é. Ali é fake news, como fala ali, né? Me perdoa perguntar, se o senhor não quiser, não precisa responder. Qual a sua idade? Eu tenho 52 anos. E com 52 anos, o senhor ainda sonha em se casar? Eu acho que ainda vou acabar casado. Entendeu? Não sei então, se assim, o senhor admite que não tem o chamado celibatário? Não, de forma nenhuma. Eu respeito quem tem, conheço pessoas que vivem verdadeiramente... E que são felizes, né? Eu também conheço. Não traz trabalho nenhum, cara. Eu não tenho vontade. Então continua, cara. Amém. Que bom, né? Não tem problema nenhum. Que bom, que aí você nunca vai ter problema. Se a pessoa não tem, assim, essa vamos dizer assim, essa inclinação, isso não faz dela diferente, né? Deus tem... O próprio João Batista. O João Batista não tinha problema nenhum. Nenhum. Mas ele foi para o deserto. Viver a vida ascética lá e foi o maior no reino de Deus, como Jesus falou. Nascido de mulher, nunca houve um homem tão grande quanto ele. Então, assim, vai acontecer. Quando? Pode ser rápido. O senhor é muito assediado, deputado? Sou. Porque no Brasil, principalmente, um país em que vive uma crise não só de homens, mas né? homens que esquecem a sua identidade. Né? E homens que esquecem a sua identidade. Ele não pode tapar o sol com a peneira. Pessoas que acham que é normalidade e pensam, eu sou diferente. Não é. Deus não fez uma criação, a biologia não errou. Né? O XX é de um jeito, o XY é do outro. Tudo foi construído união ali. Qualquer disformidade química não veio da mão de Deus. Discórdia ou não é o que eu penso. E assim vai. Desculpa, hoje mas pode ser tido bonito como polêmico. Quando nós temos we're brave enough, né, que a gente fala, a gente é corajoso o suficiente para stand por aquilo que cremos. Eu creio totalmente no Evangelho de Gênesis, né? Deus criou o homem e criou a mulher, né? Ela fala, eu me vejo diferente. Então eu falo o seguinte, por que você não experimenta conversar com o Criador? Se olha no espelho e conversa com o Criador. Criador, eu estou achando dificuldade, eu não me vejo assim. O senhor errou? Qual é o manual de Deus? É a Bíblia. Então vai lá, procura, vai vendo onde tem um erro e conversamos. Fala com o pai. Eu acho que é isso. E assim, por ter essa dificuldade tão grande, né, no Brasil, de ter homens realmente identificados como homem e conscientes da sua própria identidade, eu creio que existe um assédio muito maior de mulheres que querem esses homens que conhecem quem são. Eu nem vejo pela maldade, como eu falo para você, né? Você entra nas igrejas evangélicas, 70% são mulheres. Uma boa parte ali são casadas, uma parte estão abandonadas, uma parte estão procurando e não acham. Elas vêm assim e falam, será que é? Poxa vida, observa. Principalmente, será que é o filho do R.R. Soares? Será que é minha bênção? Porque existe um status também. É. Né? Muita gente interessa em status, muita gente é interesseira. Né? Não só aqui nos Estados Unidos também, mas eu creio que no Brasil, o povo latino, infelizmente, vem de uma cultura de defraude.
né? Por causa dos portugueses, por causa de muitas coisas. Eu vejo isso. Nos Estados Unidos, não que não tenha, mas assim, lá tem muito tipo sim, sim, não, não. Sim. Se eu comprar uma coisa, eu não tenho recibo, mas se eu vou na loja e eu digo que eu comprei lá, eles acreditam em mim. Eles me devolvem meu dinheiro. No Brasil, eu não posso fazer isso. É uma cultura de malandragem, né? É, do jeitinho. Que às vezes é legal porque resolve as coisas. Nem tudo é pau, pau, pedra, pedra. Mas, em sua maioria, o brasileiro ele busca muito subterfúgio para resolver as coisas sem ser da forma honesta. Então, ele está sempre buscando ter vantagem. E ser filho, por exemplo, ser uma mulher casada com o filho do R.R. Soares, poderia exercer grande vantagem. Afinal de contas, ele carrega um legado de muitas igrejas. Ele carrega o legado de um homem que fez a diferença no Brasil. Então, mas aí vem a questão também, nesse caso. Eu acho que a mulher primeiro precisa falar a seguinte pergunta. Eu quero um homem de Deus. Legal, quero desse jeito. Vamos dizer que eu seja o padrão, eu não sou. Estou longe de ser. Mas vamos dizer que eu sou. Aí eu pergunto para essa mulher, você é? Você é a mulher de Deus para estar ali do lado? Que vai estar em oração, que vai estar vamos dizer assim, na brecha. Na brecha, como a gente fala, no gap ali, né? A maioria não vai. A maioria ali se vitimiza, né? E o brasileiro, infelizmente, a nova geração evangélica primeiro precisa se apresentar a Deus e falar, Deus, eu tenho que ter a mentalidade de Cristo, curado, né? Eu estou ali para resolver. Eu estou aqui com uma missão. Não sei o que lá. Então, eu sofri da infância. Não sofri não. Passei problema, Deus deu a vitória, esquece que passou. Isso aí serve como exemplo para falar, cara, passou, você não vai morrer. E se você estiver no deserto, Deus vai estar com você no deserto. É verdade. Ele vai te dar uma gota d'água às vezes. É pouco, mas é o que você precisa para você sobreviver. Não morrer. Calma que vai atravessar. A pessoa, não, eu quero atravessar rápido, né? E é uma busca lá e tal, porque vê pessoas tendo destaque, viram influências, né? Aí eu vejo pastores, eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa motivar Cristo nas ovelhas, para as ovelhas terem desejo de produzir outras ovelhas. Verdade. Enquanto as ovelhas quiserem ficar, não, eu estou aqui no meu canto, nem ela está sendo ovelha, e nem o pastor está sendo pastor. Os dois estão errando no meu modo de ver. Verdade. Isso serve para todo mundo, inclusive para a gente, para todas as igrejas, né? Então eu não quero saber se a moda agora é a igreja preta, problema dele. Eu vou continuar naquilo que Deus falou. Verdade. A visão é essa. Deus não errou. Deus mostrou ali nesse caminho, vai, né? Agora, tem uma questão também. Paulo, quando chega em Atenas, o que é que ele faz? Ele para e fala, rapaz, um ambiente diferente aqui. Ele ficou observando, estava lá na ágora, olhando lá e tal. Um monte de gente discutindo. Falei, cara, aqui é totalmente diferente, né? E ele falou, eu preciso de um ponto de referência. Ponto de referência. Está no livro que eu falo isso aí. O que ele achou? O altar vazio. Falei, pronto, é aqui que eu vou. O ponto da meada. Eu preciso apresentar Cristo de uma forma diferente. A estratégia é, se eu vou para o Oriente Médio, eu tenho que ter uma linguagem diferente para falar, porque a realidade social, espiritual e religiosa é uma. Se eu vou para a Ásia, eu não posso apresentar da mesma forma. Verdade. Né? Um budista, um taoísta, ele tem um conceito de Deus, de divindade diferente, totalmente de um muçulmano, né? E como um africano, que tem todo um politeísmo lá e tal, que você tem que trabalhar diferente. E como o brasileiro tem que também apresentar diferente, né? Verdade. E principalmente, pastor, Jesus falou, né, em Mateus 28, né? Os sinais seguem os que creem. Verdade. Qualquer igreja em que não há sinal, posso falar para tu, ali vai virar um ponto de entretenimento e que uma hora vai cansar. Verdade. Então eu já vi isso, né? Eu não vou citar nomes aqui, eu estou com 52, então eu acompanho igrejas desde cedo. Eu já vi igreja de modismo que eram nos anos 2000 tops. E de uma hora para outra, ó, cai tudo. Sumiram. Porque, no meu entender, faltaram os sinais. A pessoa falou, não, eu vim, fui transformado, né? A essência da Igreja da Graça são pessoas que estavam perturbadas, presas no alcoolismo, nas drogas, doentes, e Deus usou. A televisão, de vez de um copo de água, que ele fala, vamos fazer um ato de fé aqui, né? Os atos de fé precisam serem continuados. Verdade. Desde o crente continuar, eu falei, cara, cadê os atos de fé? Porque o ato de fé não é só para a Igreja da Graça. É para metodista, para presbiteriana, para lagoense, seja qualquer um. Eu creio que a Bíblia é prática para todo mundo. Verdade. Então, respondendo a tua pergunta, sim, existe, mas é uma coisa que não mexe comigo. Porque nós, quando eu falo os homens, o que nós somos? Nós somos o caçador e não a caça. É o homem que olha. Foi o Jacó que olhou para Raquel e ficou louco. Eu falei, nossa, ai Deus, eu quero.
Vou atrás dessa mulher. Estou aqui usando linguagem figurada. E trabalhou por bem isso. Ele ficou louco por ela. Ele viu a beleza dela, viu o jeitinho dela, falou, eu vou lutar por essa mulher, eu quero ela. Agora, a gente se sente até, eu me sinto até, eu fico triste, eu falei, pô, meu Deus, eu estou me sentindo aqui, até uma linguagem meio popularesca, você me permite aqui? Claro. Você já viu aquele frango de Seja padaria? simples como o senhor é mesmo. Já viu os frangos de padaria? Eles ficam Já. rodando. Você fica lá olhando, você olha assim, eu quero esse aqui. Eu me sinto como um frango de padaria quando uma mulher fica me assediando. Eu falei, que coisa horrível, cara. Não é... Desagradável demais. A mulher não precisa disso. Só dela te assediar, é ruim. já mostra que não é ela. A mulher inteligente, um olhar, ela já fala assim, quero conversar com você. Verdade. O cara entende e ele vai, se ele quiser. Verdade. Né? E ora primeiro. E é assim, deputado, deve ser muito complicado para você. Porque nós somos seres humanos. Nós temos as nossas vulnerabilidades. Sim. As nossas carências, os dias maus. E aí, se o senhor, por exemplo, está num dia mau, e naquele dia aparece aquela mulher que provavelmente tem algum certo nível de beleza física ou algum tipo de atração, algo atrativo e usa talvez ali de todos os subterfúgios para poder tentar as coisas. Se você não tiver muito agarradinho com o Espírito Santo, você vai cair. Você vai cair. Não tenha dúvida. Se você não tiver muito lotado de presença de Deus para ter discernimento, para ver assim, olha, não é de Deus, não é o Senhor. Você pode realmente se confundir e dizer, talvez, quem sabe? Chamar o santo, né? É que não ela. é santo, né? Chamar o profano de santo simplesmente porque o inimigo vem também de sapatinho de algodão. Eu não sei se você concorda, mas eu diria que nós vamos sempre sair derrotados se formos lutar contra o hormônio. Sempre. Ele vai bater a gente goleado. Então, goleada. não se combata ele. Faça como José, fuja dele. Larga até a camisa para trás e sai correndo, né, deputado? Dá um prejuízo. O senhor já largou? Várias vezes. Olha, eu sou tentado, gente. Eu sou um ser humano. Até o Cláudio está morrendo de Não, mas é verdade. Eu não vou tentar aqui, abatar uma Não, é a sua humanidade justamente que faz com que o senhor seja um líder diferente. Obviamente, eu passo por tentação, passo tribulação. Já houve situações assim que o senhor desejou não ser filho de quem é, para que não haja tantas dificuldades diferentes comparado com o homem normal? Não, só no sentido de você ter, vamos dizer assim, poder viver a sua vida comum. Por exemplo, você ir ao mercado, não tem problema, eu nunca tive assim, poucas vezes eu fui assim, ofendido. Já fui. Já aconteceu? Já, de pessoa falar, filho, assim, né, com, vamos dizer assim, de termos pejorativos do pai, né? E eu acho que quando a pessoa fala isso, primeiro, está endemoniada. Segundo, não conhece ele. Eu acho que toda pessoa que critica, que pode ter pessoas aqui que podem estar criticando, e respeito, eu faço um convite. Venha aqui na sede que eu vou apresentá-los para vocês. Fique 5 minutos com ele, depois você pode fazer o comentário que você quiser. Pergunte para ele, confronte, ele não tem medo de perguntas, não. Ele vai falar o que ele pensa. Porque quando você não tem, a pior coisa na vida, e eu já passei por isso, não sei se você já passou, pastor, nós temos o sentimento de inveja. Nós vemos uma pessoa vencer e falamos, se fosse eu, faria muito melhor. Se fosse eu, Deus estaria usando muito melhor. Talvez não. Talvez você teria metido o pé na jaca, literalmente, né? Muito tempo. Então, a gente não sabe por que Deus colocou. Meu pai fala, né? Eu tive um desejo de falar, Deus, eu quero falar do Senhor. Pobre, miserável. Fui na casa dele, antes de... Ele doou para a Igreja Batista, que é onde ele se converteu, né? Ele falou assim, que Deus me dá condição, ele comprou a casa, veio entregar ao pastor da Igreja Batista. Isso aqui foi o Deus fez por mim, nesse local eu fui salvo. E deu a casa para eles, né? Eu fui na casa do meu pai, é uma miséria completa, não tinha mesa, não tinha nada. O quartinho lá, o banheiro fora de casa, sabe? A gente olha hoje, engatou o banheiro, o chuveiro tá... Falei, cara, não tem nem ideia do que esse homem passou, a família. E a história de muitos brasileiros. Verdade. E de muitos africanos. Então a gente não tem direito a reclamar. Eu olho assim. Então, assim, se eu posso falar sobre isso. Sempre vai haver, mas é uma coisa que eu levo numa boa. Eu acho que primeiro eu não fico triste no sentido de falar, poxa, alguém me achou legal, bonito, né? Aí eu mostro a pessoa e falo, tá, mas qual é a motivação? Eu tento levar a pessoa a falar, talvez sua motivação não esteja sendo
tá melhor. Legítimo. Né? Já aconteceu, por exemplo, quando o senhor estava crescendo, ou na adolescência, aquele sentimento assim, eu quero levar uma vida normal e não estou conseguindo por ser filho de quem sou? Sim, exatamente. De você chegar num local, por exemplo, às vezes eu vou numa igreja da graça, eu só quero ficar no meu canto lá. Tem dia só quero tô... receber, né, como diz o Eu outro. quero ficar no meu canto. Aí o pastor, Davi Soares, eu falei, fala pastor que eu não quero falar. Hoje eu estou para ouvir. Então e às vezes a pessoa não faz por mal, né? Exato. Ela quer te honrar. Mas naquele dia você não quer ser honrado. Você só quer ficar quietinho, né? Com certeza. Me diga uma coisa. A cobrança e a comparação. Porque você seguiu um caminho diferente. Por mais que você é um filho de Deus, mas você é um parlamentar. Sim. Um homem que se dedica em nos defender como um deputado federal por São Paulo, de maneira muito idônea. E, by the way, né, vou falar assim, eu te acompanhei agora, estou acompanhando mais ainda, porque eu ficava muito nos Estados Unidos, 30 anos lá, mas agora eu estou procurando saber mais da política aqui. E eu vi que o senhor tem feito muita diferença. Recursos têm sido levantados consecutivamente. Eu tenho visto assim um trabalho muito incessante para trazer recursos, para fazer diferença, e é muito interessante que, assim, não é todo deputado que está vivendo isso, né? Porque eu comecei a pesquisá-los. Só que não é o caminho que seu pai seguiu, é o caminho da política. As pessoas já te menosprezaram por não terem seguido o caminho do seu pai? Não, na verdade, eu já sou, às vezes me critico na internet, né? Que eu tô ali, caminho, um terreno sem lei, né? Assim, que a internet fala, até papagaio fala, né? Na verdade, são, vamos dizer assim, os covardes ocultos. Porque venha conversar pessoalmente, conheço meu também. Eu sempre convido, venha no meu gabinete, não vou cobrar nada. Você conhece, você entende, e você pode fazer o melhor julgamento. Talvez eu esteja fazendo um trabalho que precise melhorar, eu não tenho problema com a crítica. Eu acho que o problema é você ser ofendido sem ter chance de se defender. E às vezes eles são até ocultos, né? Tipo, nem é a pessoa, é anônimo. Tem muito disso, né? E o problema é que hoje eu vejo, infelizmente, muitos cristãos seguindo pessoas que não são cristãs. Eu não vou falar nomes, eu acho que cada um, que o Espírito Santo mostra a pessoa, que se passa por cristão, mas não são cristãos, não vive vida cristão, fala que defende os direitos do cristão, mas não faz absolutamente nada. Eu posso falar para você desse governo atual, que eu não votei nele, mas eu respeito. Goste ou não, eu já orei. E eu falo na igreja, olha, goste ou não desse presidente, a Bíblia nos ensina a orar. Que primeiro eu quero a salvação da alma dele. Eu quero ver o Lula no céu. Se ele vai ou não sei. Tomara que até no último dia, lá antes de ir embora, não sei quanto tempo ele vai durar, que dure 10, 20, não sei. Isso está no controle de Deus. Ele tem um encontro com Cristo, porque ninguém merece ir para o inferno. Verdade. Por mais mal que ela seja, ninguém merece ir para o inferno. O pessoal fala do juiz Alexandre, que ele tem um encontro com Cristo. Amém. Que ele tenha assim, um dia que ele se quebrante e fala, Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu podia ter feito mais. Porque é isso que é. É verdade. Porque quando o Sérgio Paulo, que era o primeiro governador romano, quando ele viu o poder de Deus, ele falou, eu preciso disso. Eu preciso disso. Paulo venceu com a palavra de Deus. Não venceu com a palavra de Deus. E só Deus sabe, eu não fico falando adiante na internet, toda semana é uma pegadinha para colocar em projeto de votação do inferno. Que a gente lê, a gente fala, não, isso aqui vai atrapalhar. E o nosso trabalho ali é recortar aquilo ali para não deixar estragar. E nós conseguimos, como bancada, fazer muita coisa. Tem colegas que são brigões. Não é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que aprendi com meu pai, dialogar. Falei, amigo, deixa eu falar uma coisa com você, olha, isso aqui é ruim, tal, fala, vocês vão ter dificuldade. Por que você está fazendo isso? Olha, isso aqui é melhor, papapá. Quando eu estou lá, ninguém está jogando, ali ninguém joga conversa fora. Para a gente não jogando conversa fora, não. Ali está tratando ali, até na risada, fala, cara, vamos fazer isso aqui, às vezes até estratégia que você usa para trazer o governo para discussão. Eu respeito todas as pessoas, não quer dizer que eu concorde com elas. Então tem muitos que se passam por evangélicos, que são até aplaudidos por pastor, mas não fazem absolutamente nada pelo reino de Deus
em especial pelos costumes. E eu volto a falar, não vou comentar nomes, cada um olhe a vida de cada colega, se quiser, e tome uma postura, né? Agora, Deus não é trouxa, né? Se a gente não agir bem, né? Jesus falou, né? Até das pedras, Deus vai fazer filho de Abraão. Vai levantar outros. Eu vejo uma juventude nova aí, que certamente eu creio que vão para o Congresso na próxima eleição. Obviamente, eu vou lutar para ser. E está no controle de Deus, ir ou não ir. Não vou Quais são os seus sonhos, deputado, dentro da política? Vou falar para assim, você. Alcançar o seu sonho, o senhor quer... Qual é o próximo passo? Vou falar para você, eu tenho projetos que eu acho que são muito bons, projetos, principalmente para as pessoas que... Vou falar para você, que não tem, assim, vamos dizer assim, nenhuma relevância, vamos dizer assim, política. Porque a gente olha para um deficiente, para um autista grau 3, né? Você olha um camarada lá com deficiência mental, o que ele pode fazer por você? Nada. Mas chora que ele fala, meu Deus, isso aqui vai ser um vegetal, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico pensando, por exemplo, eu estou com uma entrar agora, porque eu acho que o governo tinha que criar ou dar estrutura para orfanatos e asilos começarem a pensar numa velhice de pessoas que têm esse tipo de problema. De começar a criar, a gente precisa achar um jeito, porque até uma nova geração, infelizmente, criada aí, desculpa falar a palavra vegetal, mas pessoas que, se não houver um milagre do Senhor, vão morrer daquele jeito. Né? E a gente precisa... E não tem esperança. Não tem. Né? Assim, não tem condição de ser mudado um quadro de Deus, irreversível. Então, nós cremos em milagres, mas dentro do geral tem que ser feito algo, né? Eu oro para ver Deus... destrava aquele cérebro para aquela pessoa começar a expressar, porque tem uma atividade cerebral lá. Deus faça, né? A gente tem que talvez crescer em fé, né? A gente acha que está muito longe ainda do padrão de fé que Jesus espera de nós, né? Padrão de Cristo. Né? Então a gente faz grandes pregações, grandes oratórios, né? Eu já acompanhei grandes pastores, eu vi dentro do meu ministério de outros, mas eu vi assim, cara, o que mudou na vida dessa pessoa? O que essa pessoa veio aqui e como que ela está saindo? Ela precisa sair, né, energizada, com adrenalina espiritual. Eu acho tão interessante assim que as pessoas normalmente elas fazem tanta aquela propaganda e depois que entram se esquecem de tudo, né, deputado? É triste e poucos são aqueles que se preocupam com aqueles que não geram renda. Então, que admirável, né, que você está preocupado com aquele que não pode oferecer nada. Hoje nós estamos falando mais de 3 milhões de brasileiros que têm um autismo. E tem uma geração inteira que aumentou, né? Eu estava até lendo um estudo, não sei a veracidade, mas eu tenho divulgado que o momento do nascimento é um momento crucial para a pessoa desenvolver autismo. Olha, sério? O médico estava falando que a diferença de temperatura da criança, que é 37,5 dentro do ventre de vocês, a senhora tem 3 filhas. 3 meninas. Que maravilha. 3 filhos. 26, 25, vai fazer agora 26, 15 e 8. Olha que maravilha. Glória a Deus. Amém. Estava lá, no momento você estava no quarto lá, minha mãe teve nós tudo dentro de uma santa casa, né, que não tinha o ar-condicionado. Época de 70 era bem rudimentar. Bem ruim. Tudo parto normal, foi aquela coisa toda que vocês sofrem. E quando tem a diferença de temperatura, de 37,5 para um quarto gelado, o vento influencia e, principalmente, o quê? A criança saiu do corpo da mulher e já cortar. Não, deixa a criança junto da mãe uns 2 minutos ali com o cordão. Para aquilo ali é fundamental. Ele estava falando, isso tem sido fundamental numa criança desenvolver autismo ou não. Meu Deus, olha que é uma coisa que eu achei incrível. Eu já divulguei para o pastor e falei, cara, hoje um amigo meu, um vereador, homem de Deus, eu falei, cara, minha esposa está indo ter o filho. Eu falei, conselho médico, pede para desligar o ar-condicionado, põe temperatura ambiente, não deixa entrar ar frio dentro do quarto dela e não deixa cortar o umbigo, o cordão umbilical, deixa ela abraçar a criança ali, depois você corta lá e tal, vai ser feliz. Poxa, deputado, vou fazer isso aí. O senhor tem sonhos de ser pai? Eu gostaria, sim. Acho que faz falta. Acho que o senhor seria um excelente pai. Acho que faz falta. Faz falta. Acho que a gente trabalha tanto, falei, cara, eu vou embora e aí, trabalhei por legado. Né? E assim, a história da minha família é uma história assim, difícil, né?
por exemplo, eu fui fazendo a árvore genealógica do meu pai, vai longe. Eu já cheguei na Espanha, já cheguei na França, entendeu? Até para uma linhagem real já cheguei lá. Não vou entrar em detalhes, né? Talvez um dia ele, que se quiser, ele fale. E da minha mãe também, quer dizer, parte de mãe veio da Itália, né? Família muito pobre, de navio, né? Meu triavô morreu muito cedo no Brasil, né? Minha avó, minha bisa, minha tia recasou, aí teve toda uma descendência, né? Nós temos muito orgulho. Hoje eu descobri parentes meus na Itália, que têm contatos com eles, né? Outros em Portugal. Você vê como é que Deus está reunindo de novo, depois de tantas gerações aí longe de novo, né? Deputado, eu te vejo uma pessoa que foi estrategicamente colocado e posicionado nesse lugar onde poucos alcançam, porque quantas pessoas se candidatam todos os anos? Nós somos, né? 513 de 200 milhões de pessoas. É muito. Né? Então, assim, Deus te posicionou de uma maneira muito poderosa. O que mais? O senhor pensa assim que um dia o senhor vai sair da política para encarar somente ali, talvez, igrejas, cuidar? Ou realmente a sua carreira política foi colocada realmente para ficar na sua história, na sua vida? O senhor gosta disso mesmo e sempre vai estar ali cuidando junto do teu pai, diante desse legado religioso e espiritual que vocês carregam no nosso Brasil e no mundo, e também dentro da política? Olha, deixa eu comentar uma coisa. Eu nunca tive o sonho de estar na política. Eu fui meio que compelido. Sério? Meu pai, o pastor Jaime, acho que tinha um outro pastor falando, gostaríamos que você viesse candidato a vereador. Eu falei, nossa, mas eu não entendo nada. Estava na minha vida. Vida simples, estava trabalhando, fazendo minhas coisas, viajava. Eu vivia muito em missões. Eu comecei a abrir um trabalho na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Índia, na África do Sul, no Peru, no México. Então, tudo eu ia. Eu era, vamos dizer assim, o faz tudo lá, arrumava tudo e preparava para ir, né? Alguns geraram, né? E eu comecei naquilo ali, aprendi, ajudei em algumas coisas, não fiz tudo que eu gostaria de fazer. E eu falei, Deus, até quando o Senhor quiser, eu vou ficar. Né? Por isso que eu estou em paz sobre esse ano. Eu vou fazer meu trabalho, vou me esforçar, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Verdade. Mas não tem plano de chegar a 70 anos lá naquele local. Eu acho que vai chegar o momento que eu vou passar o bastão para alguém. E eu vejo isso, sabe? Eu sinto isso e eu estou em paz sobre isso. Minha vida tem sido de fases. Por exemplo, duas coisas. Vou te contar 2 milagres aqui que mexeram comigo. Na política e um fora da política. Amritsa, 2009. Meu pai não pode ir na campanha e pede para eu ir. Estava lá no meu canto. Falei, Davi, eu não vou conseguir ir para onde, você vai no meu lugar. Falei, nossa, vou me consagrar, né? Pelo amor, que o local é pesado. E Vocês são quantos irmãos? 5. Sou o mais velho. E eu fui. Todos homens? Todos homens. E eu fui, chegamos lá, era um culto à noite, né? Teve uma série de incidentes lá, mas isso é para um outro momento, a gente pode falar. E eu me lembro que oramos, Deus abençoou. Aí, a noite de alegria, acabou a minha parte, a igreja local que estávamos associados continuou. E na saída veio uma senhora correndo, começou a falar em hindi, né? Eu falei, ela gostaria que você orasse por ela. Eu falei, quer que eu ore? Eu falei, olha, eu não consigo ter filho. Eu falei, Deus, realiza o sonho de Ana na vida dessa mulher. Eu falei assim. E foi embora. 3 anos depois aconteceu a mesma coisa. 2 anos depois. 2, 3 anos depois. Meu pai foi, e dessa vez eu fui com ele. Vem na saída do culto, a senhora falou, uma mulher com uma criança, eu não lembrava que era ela. Você se lembra de mim, a pessoa, ela está falando que você orou por ela para ela ter um filho, e aqui está o fruto dela. Aquilo, eu falei, nossa Deus, você vê, uma oração, porque ela estava ligada. Aleluia. Ela abriu. As pessoas precisam entender, nós não somos super-heróis. Nós somos aqui pessoas que querem fazer você aproximar de Deus, é você com Deus. Verdade. Eu comparo o pastor a um regente de uma orquestra, ele tem que reger bem os instrumentos para o som de Deus fluir, entendeu? A hora certa de parar, entra o violino agora, tá a hora. É isso que o pastor precisa, é como se ele fosse um regente da orquestra ali. Se ele executar errado o movimento de Deus, vamos dizer assim, não sai da mesma coisa da obra de Deus. E a outra foi na época da pandemia. O governo Bolsonaro, eu me lembro que foi um inferno, desculpa pela palavra aqui, mas foi terrível.
Eu ia para Brasília na marra toda semana. Eu fui um dos poucos deputados que não deixei de uma semana estar lá. Eu pegava avião vazio, sabe? Aquela loucura. Peguei avião, por exemplo, peguei um latão outro dia, era eu, os aeromoças, completamente vazio. Eu falei, meu Deus do céu, que local esse? Comida você tinha que pedir na rua para ter. Um caos. Porque eu queria resolver assunto, eu resolvi assuntos da igreja lá. Levei 4, 5 meses na insistência. Eu vou vencer esse cara pela insistência. E venci. Aleluia. Mas, um dia liga um prefeito, cidade de Tupi Paulista. Ele falou, deputado, preciso de sua ajuda. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu estou com 100% de ocupação. Eu preciso de respiradores aqui. Me ajude. Eu não sei o que fazer. Cara, eu saí, eu fui lá no Ministério da Saúde, até o general Pazuello. Falei, general, parei ele, o assessor dele, o Cascavel, foi lá, eu preciso de hoje. E eu preciso de respiradores hoje. Deputado, falei, cara, tu dá um jeito aí, segura de outro local lá e tal, uma cidade pequena, não tem. Uma cidade, não dá 10 mil habitantes, Tupi Paulista. Do lado de Dracena, ali, aquela região de Presidente Prudente. Aquele dia, então, o milagre me liberou 6 respiradores. Aleluia. E eu consegui mandar pela FAB, alguma coisa, chegou lá à noite. O prefeito arrumou as lá. Cara, segunda-feira ele ligou chorando. Eu nunca vi aquele cara falando. Deputado, nós atendemos pelo menos 10 pessoas no final de semana aqui. O seu trabalho, eu falei, cara, a minha maior conquista no mandato inteiro foram aquelas 10 almas que foram atendidas lá. Aleluia. Que não sabe quem foi eu que consegui lá e tal. Mas o Senhor sabe. E Deus. A gente deitar, sabendo que a gente pôde fazer algo para alguém, conseguiu êxito. Aquilo para mim foi a maior realização naquele mandato. Eu falei, pronto, foram 10 almas ali que se eu não fizesse o esforço, não sei quantos sobreviveram. Alguma deve ter sobrevivido, né? Que chegaram lá a tempo de botar a instalação, botar oxigênio e estavam lá. É incrível lá, então. Como às vezes a gente olha o crente, né? O cristão, aquele que diz crer, que conhece o Senhor, sendo tão muitas vezes nécio, né? De achar que nós não podemos nos envolver na política, quando na verdade devemos, né? Por quê? A Bíblia todinha é repleta de homens, né? Como Ciro, como Davi, como José, todos homens eles líderes espirituais que só salvaram o povo de Deus porque eram líderes espirituais. A pessoa não sabe ler a Bíblia às vezes. Se ela entender que o rei é um político, não é? Desde o rei Davi, desde Abraão, que negociou lá com Melquisedeque e tantos outros, foram ações políticas que eles fizeram. E se só não tivesse lá, o que ia acontecer lá em Tupi Paulista? E eu fico pena de colegas que não estavam. Não tenho direito de criticar ninguém, mas eu estava lá. Eu recebi a ligação e eu corri atrás lá. E Deus, Ele quer pessoas não perfeitas, não heróis, mas disponíveis, né? Com certeza. Porque você está disponível, eu te uso. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Exatamente. Né? Então é muito lindo esse operar de Deus através de políticos de Deus, né? Através de homens e mulheres que se dispõem. Com certeza. Então, não sou perfeito. Às vezes eu olho assim, você poderia ter votado, poderia. Tem coisas que eu votei, eu me arrependo. Eu me arrependo assim, eu falei, cara, o que eu preciso fazer é não errar mais. Né? E que bonito que o senhor tem essa humildade de reconhecer, ó, eu errei, mas não quero errar mais. Não, eu falo assim, eu vou errar, porque uma hora ou outra você está desligado. Você é ser humano. Entendeu? Eu falei assim, puxa vida, né? Eu falei, caramba, cara, eu errei, votei errado. Eu falei, não, Deus, eu preciso... Mas enfim, a gente vai tentando não errar, ou errar menos, né? E avançar. Então, puxa, eu quero aqui deixar o meu convite aberto para que esse seja somente o primeiro de muitos podcasts que possamos fazer juntos. Porque eu sinto que nós poderíamos ficar aqui 6 horas seguidas falando coisas não só de política, de espiritualidade, de reino, de vida, de relacionamento, de alma humana. E eu quero te dizer que nós apreciamos, we appreciate you, né? Thank you. Apreciamos a sua vida como um servo que combate o bom combate, tem percorrido a sua carreira e tem guardado a sua fé. É isso, é o mais... Que talvez alguns, no seu lugar, não estariam nem mais pronunciando o nome de Jesus. E o Senhor está permanecendo de pé. Amém. É bonito quando as pessoas não se corrompem. E eu acho muito nobre
que as pessoas não precisem, porque todo mundo é crente na hora da necessidade, mas quando eu tenho uma vida confortável e nada me falta, pelo contrário, eu sou alguém abastado, e eu creio que o Senhor, graças a Deus, conquistou vários lugares de ser um homem realizado. Se eu tenho uma vida estável financeiramente, socialmente, então quer dizer, o Senhor fala de Jesus porque realmente ama Jesus. O Senhor poderia, tudo, né? como homem solteiro, estar vivendo outro tipo de realidade. O Senhor escolheu viver uma vida para servir o povo, para continuar visitando as igrejas do seu pai, para estar lado a lado, para continuar falando de Jesus. Então, quer dizer, we appreciate you. Muito obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, pelo momento, eu espero que isso sirva de inspiração para homens e mulheres, falando, não é tarde demais. Amém. É só o início. Amém. Talvez você fale assim, eu sou uma pessoa com uma idade. Cara, a gente tem tantos exemplos, até nos Estados Unidos, de homens e mulheres que se aposentaram e resolveram fazer algo para Deus. Verdade. Né? E por que também isso marca para mim? Por exemplo, você vê aqui, você está do seu lado, você vê os livros. Por que eu escrevi eles? Para os momentos de necessidade, as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver aqui fotos incríveis, e eu vou literalmente assim degustar cada um, e a trajetória de Paulo nos Passos de um Herói da Fé, que foi o último livro, né, de Davi Soares. Cada um deles foi escrito numa fase da vida dele. Assistam o videozinho aí, onde ele explicou cada uma delas. Eu fui em quase todos os lugares que Paulo esteve, quase. Ainda faltam alguns, que eu pedindo a Deus essa abertura para conhecer. Para conhecer cada um deles. Mas alguns me marcaram tão forte, porque eu vi. Falei, cara, isso aqui não é brincadeira. Quando você vai em Malta, que eu acho que toda pessoa deveria ir lá, e tem um local histórico, mas tem o local real. Que a população falou, não, o local real foi ali. E eu vi, falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, meu pai. Eu fui lá no Museu Marítimo, que tem as âncoras de barcos do século I. Verdade. Que pode ser o barco dele. Eu falei, meu Deus do céu. Que no tremendo. local, eu falei, aqui aconteceu. Você vai em Roma. Eu fiz até um documentário agora, Paulo em Roma, até convido as pessoas. Não foi brincadeira o que ele passou lá. Ali não foi para qualquer um. Poucos aguentariam. Verdade. A maioria fala, ok, eu abro mão de Cristo, mas não quero sofrer. Verdade. Ficar naquela prisão marmetina lá, aquilo é o verdadeiro inferno na terra. Eu fui também. Então, falei, cara, não é brincadeira passar o que esse homem aguentou aqui. A fetidez, a solidão, a escuridão, né? Sabendo que estava ali, eu falei, cara, é forte demais. Muito forte. Entendeu? Quando você vai você vai numa Laodiceia, que você vê a opulência da cidade, fala, agora eu entendi. Que tudo tem conexão. Falei, meu Deus, era isso que a Bíblia estava falando. É real, né? Então não é brincadeira ali, são não momentos. É e eu vejo o Brasil e o mundo passando as 7 igrejas simultaneamente. É assim que eu vejo. Eu também. Dentro do Brasil eu vejo as 7 igrejas, né? Eu estou torcendo que nós não sejamos Laodiceia. Nem a Igreja da Graça se torne Filadélfia e Esmirna, que eu acho que são as melhores aí. Verdade. Talvez esteja enfrentando, eu digo que hoje nós estamos como Esmirna. Uma igreja pobre, não Filadélfia, uma igreja pobre, mas que não está guardando a fé. Mas que persevera. Exatamente. Né? Porque, afinal de contas, a nossa esperança está no Senhor. Exatamente. Né? Então, queria te pedir, essa é a sua câmera. Se o senhor puder deixar uma mensagem para o público que me segue, para o público também dos nossos brasileiros que estão morando, imigrante, público que mora no exterior, na Flórida, em vários estados dos Estados Unidos. Fique à vontade, deputado, para falar aquilo que Deus ministrar no seu coração. Olha, tá? eu sou uma pessoa que morei, por exemplo, nos Estados Unidos, morei em Portugal, em muitos países, antes de estar na política, e eu posso afirmar que a melhor ação que uma pessoa pode fazer é, primeiro, ela se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus não é falar que ela é cristão. Ela, no dia a dia, ela abrir mão de pensamentos, abrir mão de atitudes, para falar que Deus vai reinar na minha vida. Segundo, Estados Unidos, nem local nenhum é o seu lugar final. Se não foi Deus que te levou, aí pede, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Porque onde você estiver, ali vai estar a mão de Deus. A Bíblia nos fala que Paulo chega em Roma e ele teve diante do homem mais poderoso, mais endemoniado de todos os tempos naquele período, que era Nero. E a Bíblia nos fala que Paulo achou graça, se defendeu e calou a boca do leão. Ele venceu aquele argumento.
ele mostrou, eu não estou desafiando você, eu estou falando de um reino espiritual para qual todos nós iremos. E todos precisam se aprontar. E alguém venceu nesse mundo, e é esse que eu apresento para vocês. E Paulo conseguiu com aquilo ali vencer. E para terminar, a Bíblia nos fala que Herodes manda Jesus, aliás, Pilatos manda Jesus diante de Herodes. E Herodes se alegrou muito, até que enfim eu vou conhecer ele. Eu quero ver ele fazendo um truque para mim. Eu quero ver ele fazendo uma mágica. Herodes estava interessado em conhecer um animador de palco, um mágico. Ele não entendeu quem estava diante dele ali. E Jesus mostrou bem claro quem ele é. Quem é Jesus para você? O que você espera de Jesus? Que ele responda às tuas orações? Ou você espera estar do lado dele? Ou você espera ouvi-lo? Ou você espera compará-lo com as palavras e falar, eu vou ouvir a palavra de Deus? O que você faz de Jesus, ele será na tua vida. Talvez, se Jesus for o Senhor dos teus pensamentos, ele vai dominar os seus pensamentos e te guiar para algo grande. Mas se Jesus for um coleguinha, não espere disso dele, porque ele é Senhor. Ele não quer ser tratado como um coleguinha. Ele quer ser tratado com respeito, com honra e principalmente com atitudes. Que você, onde você estiver, você se apresente agora para Deus. Fala, Senhor, talvez eu não esteja vivendo o que o Senhor quer. Eu reconheço as minhas falhas e reconheço que o Senhor morreu por mim. Eu era para ser a pessoa condenada, porque eu pequei contra o Senhor. E só um inocente poderia oferecer o preço de sangue pelos meus pecados. Ele ofereceu. Portanto, eu e você hoje temos o direito de reivindicar a salvação baseado no sacrifício de Jesus. Andar em novidade de vida, andar em paz. Recusa o sentimento de indignidade. A Bíblia nos fala que Jesus chamou um pescador analfabeto e se revelou a ele. Jesus não se revelou para Nicodemo, Jesus se revelou para um pescador. Jesus se revela para aquele que está do lado dele. Prepare-se para ser usado por ele, porque quando você se coloca à disposição dele, mais ele fará por você, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe sua vida, que Deus verdadeiramente realize os desejos do seu coração, te cele, te coloque debaixo dos esconderijos do Altíssimo, sempre. Que é um lugar onde o inimigo não nos enxerga. Ele vai, ele fica olhando, ele procura, mas ele não consegue nos enxergar. Que o Senhor cuide da sua vida cada vez mais. Amém. E que o Senhor te guie cada vez mais em força, em ânimo, para poder nos representar nesse lugar onde é tão oprimido, tão muitas vezes campo de batalha, né, espiritual, que é a política. Com tá certeza. Bom? Já estamos aqui preparando para os próximos podcasts. Eu vou voltar ao Brasil. E eu queria só pedir um favor. Claro. Vamos dizer que é um pagamento, entre aspas. Claro. Eu queria pedir que quando você estivesse orando, a irmã estivesse orando e todos, que pudesse lembrar do irmão Davi e da família dele. Nós precisamos de oração. Já estou desde quando eu conheci o Senhor na mídia social e eu comecei a ver os seus frutos ali. Olha, agora conhecendo e entendendo o teu coração, meu deputado, conte com as nossas orações. Obrigado, eu preciso. Tá? E eu tenho certeza que o Senhor, o problema da oração é que ela funciona. Amém. Amém? E a resposta virá. Aleluia, eu creio. Queridos, eu tenho certeza que você foi edificado, porque eu fui muito edificada. Eu tenho certeza que a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai finalizar. Se você puder e quiser, seja um missionário distribuindo esse podcast para várias pessoas que você entende que, às vezes, assim, precisa de respostas, né? Tenho certeza que quando você faz ou distribui qualquer conteúdo que fale do Senhor, que tem um cunho de edificação de vidas, você vai receber galardão por isso. Porque você na verdade, você está fazendo uma obra missionária. Você poderia estar aí distribuindo um monte de besteira, mas quando você distribui algo que vai fazer a diferença em outras vidas, você está fazendo a obra de Deus também. Então, eu peço isso para vocês, assine o canal e eu espero por vocês no próximo Anastasia Cast, se o Senhor assim me permitir. Até lá.